Nós vamos meditar na palavra de Deus. Peço aos irmãos a abrirem no livro de Gênesis, capítulo 11. Nós faremos a leitura a partir do versículo 26 e passaremos ao capítulo 12 até o versículo 4. Nós vamos falar sobre caminhando pela fé, um pouquinho da história do povo de Deus, especialmente o início da formação da nação de Israel, o chamado de Abraão, e um pouquinho também do quadro, ou do aspecto, quando se deu, o aspecto familiar da casa de Abraão, quando se deu esse chamado. Então, capítulo 11, verso 26, até capítulo 12, versículo 4. Vamos ler. Viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a Harã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abraão: saí da terra da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Narrativa, portanto, desses primórdios da formação da nação de Israel. Porque nesses dias, falando assim de planejamento, nós gostaríamos de destacar que por trás do planejamento, de certa forma, em certa medida, há também um pouquinho da expressão da nossa ansiedade em saber, por exemplo, em vislumbrar o que pode acontecer para frente. Então, não deixa de conter essa atividade do planejar, uma certa necessidade que nós temos em pensar no amanhã. Quando trabalhava em empresa e todos os anos as lideranças se viam com a responsabilidade de fazer um planejamento orçamentário, nós, de certa forma, captávamos esse sentimento no coração das pessoas, esse desejo um pouco ali meio que incontido de ver dias futuros, pensando, por exemplo, em reflexos que o contexto, a economia, por exemplo, já que estamos falando de uma empresa, poderia qual a influência que os reflexos da economia poderia ter no desenvolvimento, no caminhar da empresa. Então, de certa maneira, isso está presente no coração do ser humano. Falando disto também, nós, sendo chamados por Cristo, nesse texto estamos falando do chamado de Deus, não devemos nos esquecer de que
Deus ele tem o controle de todas as circunstâncias, o controle dos tempos, o controle do amanhã, o controle do passado, o controle do presente. Pela manhã, ao ler o texto do Evangelho de João, capítulo 8, nós víamos Jesus discutindo com os judeus a respeito daquela polêmica ideia lançada por eles de que Jesus tinha demônio. E ali eles fizeram referência a Abraão, porque eles se chamavam filhos de Abraão. E Jesus disse ali que Abraão sentiu alegria no dia de Cristo. Quem esteve aqui pela manhã, ou quem lembra do texto, deve se recordar disso. Aquela expressão, aquele versículo citado por Jesus, Abraão sentiu alegria no seu tempo, nos faz compreender justamente essa característica presente em Deus e que está em Jesus e que é revelado naquele instante. Ou seja, Abraão, como os judeus tinham dito, morreu, os profetas tinham morrido e eles estavam alegando que Jesus não poderia dizer aquelas palavras, tendo em vista ser ele também um homem que estivesse ou que estava ali entre eles. Eles estavam querendo, portanto, identificar na pessoa de Jesus as mesmas limitações presentes em Abraão e nos profetas. E Jesus, com aquela palavra, ele estava simplesmente quebrando esse pensamento. Olha, Abraão sentiu alegria com o meu dia. Então vejam só, ele está falando que ele contemplou, que ele percebeu, que ele sabe que Abraão viveu esta alegria quando ele nasceu, quando ele veio, quando houve a decisão, enfim. Jesus está falando de algo atemporal, que a própria morte não é capaz de vencer, porque ele está falando de alguém que morrera muito tempo antes dele, mas que se sentiu feliz e alegre com a presença de Jesus na história, com a vinda dele na história. Isso é maravilhoso. Por isso, quando nós nos localizamos aqui um pouco na história, caminhando um pouco na história, com essa ideia de que Deus está fazendo a história com o homem, com o ser humano, conosco, nós devemos também aquietar o nosso coração para tudo aquilo que pode advir, tudo aquilo que nós vamos vivenciar. Este, portanto, é um convite que esse texto nos chama a atenção. Mas há 3 aspectos interessantes que nós queremos partilhar com os irmãos. O primeiro são aspectos negativos desse chamado de Abraão, dessa história de Abraão. Quando Deus chama, vejam, nós lemos lá desde o versículo 22, ou melhor, 24, não, melhor, 25, quando nós lemos a respeito do pai de Abraão. Abraão não era o filho mais velho de seu pai, o filho mais velho era justamente Arã, que faleceu em Ur dos Caldeus, a terra do seu nascimento. O chamado e o destaque de Abraão é por conta também dessa voluntariedade presente no seu coração em, de alguma maneira, dar atenção ao chamado de Deus. E conquanto nós tenhamos Abraão tido nas Escrituras e cremos assim a sua importância, citado por Jesus, portanto, em texto que nós falamos há pouco, ainda assim nós podemos ver traços desta humanidade que nós temos também. Então, vamos lá, vamos a estes. Por isso estamos aqui comentando a respeito desses aspectos negativos presentes no chamado de Abraão. Então, vamos falar do primeiro deles. A chamada indicava o deixar parentela, a chamada indicava em deixar os seus parentes, os seus amigos, os seus conterrâneos, aqueles que conduziam a história com eles naquele determinado lugar. Isto aconteceu de forma parcial. Primeiro é importante a gente destacar que este chamado não deixa de nos chamar a atenção para uma questão presente aqui.
Se primeiro Deus chamou a Abraão, com certeza ele conversou muito com seu pai a respeito disso. Pai, Deus está me chamando. Talvez o seu pai tenha feito alguns questionamentos, mas como é isso, meu filho? Como é que você entende que Deus está te chamando? Ele provavelmente começou a narrar a história, trouxe os seus antepassados, trouxe Noé e começou a trazer isso para o coração de seu pai. Deus está me chamando. Se não for assim, Deus chamou primeiro a Tera, que foi seu pai. Mas vamos entender que Abraão tenha conversado com seu pai. Em atenção, portanto, a essa hierarquia, em obediência a essa constituição familiar, nós podemos observar que Tera, pai de Abraão, tomou a frente da atividade a partir daí. Tá bom, Deus está te chamando? Então vamos lá. Diz aqui o texto, Tera, então, depois da morte do seu filho, lá em Ur dos Caldeus, seu filho mais velho, seu filho Arã, ele pegou o filho desse filho que morreu, que é Ló, pegou a Abraão e a Sara, está sendo citados aqui, ao seu outro filho e partiram em direção a Canaã, porque o chamado é este, conforme nós lemos aqui nesses versículos lidos. E o que acontece aí? Acontece que eles param em Arã. Em outras palavras, o chamado era para que ele deixasse a parentela, e o chamado era para que eles fossem a Canaã, a terra indicada por Deus. Mas eles recolhem toda esta família, todo esse grupo pertencente à família, e também param no meio do caminho. Não se diz aqui quanto tempo durou esta parada de Abraão, seu pai, seu sobrinho, sua esposa, nessa nova localidade, essa localidade de Arã. Mas o fato é que Deus não houvera dito para que eles parassem ali. O fato é que Deus houvera dito que deveria ser saída, deveria ser deixado, ele deveria sair do convívio da parentela e deveria ir para o local onde Deus estava indicando. Esta informação, mais ou menos escondida, irmãos, do texto, nos faz pensar uma coisa muito importante. Nós precisamos dar atenção aos propósitos de Deus por inteiro. Talvez algumas consequências tenham acontecido aqui. Talvez algumas consequências que nós não percebamos estivessem acontecido aqui. Nós sabemos que quando nós não damos uma atenção total aos propósitos de Deus, assim como foi com a nação de Israel ao sair do Egito, eles sofreram 40 anos peregrinando pelo deserto. Um percurso que poderia ser feito num tempo muito menor, uma terra que poderia ser penetrada com uma antecedência muito maior, não aconteceu justamente porque eles murmuraram, porque reclamaram, porque desobedeceram, porque preferiram o passado, enfim, eles não foram totalmente entregues ao Senhor. Então, esse aspecto negativo é muito importante que nós observemos aqui do chamado de Abraão, envolvendo aí a sua casa, a sua parentela, os seus queridos e também a região, né? Talvez Arã ficasse um pouco mais perto de Ur dos Caldeus do que Canaã, para onde o Senhor queria levá-los. Ur dos Caldeus é naquela região do Irã que nós conhecemos, aproximadamente uns 200 quilômetros do rio Tigre, e bem mais distante estaria Canaã, se eles fossem imediatamente, diretamente para lá. Um outro aspecto interessante, e aqui nós queremos ressaltar na continuidade da nossa reflexão e que influencia muitas vezes as nossas decisões. Ur dos Caldeus era uma das principais cidades daquele tempo.
Era uma cidade com aproximadamente 250 mil habitantes. Isso são os estudos, viu, irmãos, que nos oferecem estas informações. Uma cidade com aproximadamente 250 mil habitantes. Uma cidade próspera, uma cidade onde havia trânsito de comércio, era uma região muito auspiciosa, vamos dizer assim, né, para aqueles que querem desenvolver um progresso na vida, no seu trabalho, enfim, que querem ganhar a vida, como se diz no dito atual, né? Queremos fazer a nossa vida, fazer o nosso pé de meia. Uma outra característica por conta disso é que para lá muitas pessoas se conduziam. Esse quadro não muda nos nossos dias, percebam isso. Quando nós temos conhecimento de uma região próspera, para lá pode perceber, pode atentar que vão muitas pessoas para aquele lugar. Saem às vezes da sua região de origem, da sua situação um pouquinho menos favorável e vão para essa nova região. Nós experimentamos muitas vezes isso na nossa história e no nosso país, né? Por conta disso, também era uma cidade com uma certa mistura cultural, uma certa mistura religiosa, e ali havia mais de 300 divindades sendo adoradas em Ur dos Caldeus. Podem pesquisar isto, podem buscar isso nos seus estudos aí na internet, enfim, e vão perceber isso. Era uma cidade também com muita imoralidade por conta disso, por conta das várias misturas culturais. E o que Deus está estabelecendo tem também esse quadro por trás. Abraão, eu quero que você saia daí, que você deixe este lugar, que você, a princípio, abandone este lugar. Não é curioso isso, e no terceiro tópico nós vamos voltar um pouquinho a isto. Mas o fato é que nesse momento inicial, Abraão deveria deixar essa situação. E isso quer dizer separação. O chamado de Abraão é para que ele deixasse aquele lugar, se separasse, porque Deus tinha um plano de vida para Abraão. Se ele continuasse ali, a influência da terra, a influência da região, a influência sobre a sua vida, sobre a vida da sua casa, sobre a vida da sua família, provocaria obstáculos tremendos para que ele pudesse, então, cumprir essa proposta de Deus. Isto é muito importante. Nesse instante, a saída física realmente representaria isso. Deus tinha um plano de vida para Abraão. Quando nós lemos o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus manda dizer ao povo de Israel que era escravo na Babilônia: eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, e são planos de vida. Então, Deus tem plano de vida para a sua criação. Deus tem plano de vida para cada um de nós. Deus tem plano de continuidade, de salvação, de bênçãos. Deus tem planos de resgate, porque é só quando o resgate acontece que todos esses efeitos ou essas consequências acontecem. A vida, as bênçãos, a existência plena, só quando o resgate acontece. É por isso, queridos irmãos, que o Novo Testamento não cansa de nos chamar a atenção para a santificação. E as Escrituras não nos cansam de chamar para a santificação. Muitas vezes isso não quer dizer lugar físico. Muitas vezes, no caso de Abraão, foi sim, mas nem sempre o é. O que Deus quer fazer conosco é uma mudança no nosso caráter. É uma mudança no nosso coração. Ele quer nos tirar desse embaraço que muitas vezes nós estamos na vida, na existência, às vezes com muitos problemas, com complicações, envolvido em tantas questões, envolvido em dívidas, envolvido em sonhos e planos que nem sempre nos permitirão ter a liberdade total para cumprir
aquilo que são os planos de vida de Deus para nós. Então, o chamado de Deus é, nesse aspecto, um chamado de separação. Ele tem, nesse entendimento, no chamado aqui de Abraão, uma tríplice ordem, com a ideia do sair. Diz assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Pessoalmente, já que estamos falando em tripla ordem, eu entendo que o chamado também ele obedece a 3 critérios. Um deles, todos nós sabemos, que são as nossas habilidades, né? São as coisas que nós temos facilidades de fazer. As coisas que nós apreciamos, que nós nos dedicamos, que nós sentimos alegria em gastar tempo, em dedicação e por aí vai. Esse é um primeiro aspecto muito importante. Mas há um segundo que eu vejo assim, está, eu penso, muito ligado à história de Abraão, tanto nesse tema aqui, do seu chamado inicial, como depois, quando o seu chamado está se desenvolvendo a partir da presença de Isaac. Então, o segundo aspecto que eu vejo é quando nós estamos presos, quando nós estamos ligados, quando nós estamos muito arraigados a alguma coisa. Deus, muitas vezes, pode estar nos cutucando a respeito disso. Ele pode estar nos chamando a atenção a respeito disso. Porque, muitas vezes, essas raízes presas representam devoção. Essas raízes presas representam dedicação, representam entrega. E, quando nós temos estas raízes, nós desenvolvemos planos e sonhos. E nem sempre estes são os planos e sonhos de Deus para as nossas vidas. Então é aí que muitas vezes Deus está dizendo para nós: olha, você precisa escolher, você precisa tomar uma decisão. E eu tenho planos de vida para você. Você acha que é aí que você vai ter vida? E eu estou dizendo para você, tome cuidado. Observe bem. Este, portanto, é um segundo entendimento a respeito da vocação. Mas nós podemos atentar um terceiro entendimento a respeito das coisas que nos incomodam, que nos inquietam e que estão perturbando o nosso sono, que estão, de alguma maneira, nos inquietando. Há alguma coisa que inquieta o nosso coração, especialmente em atividades? Reflita um pouco, será que Deus não está te chamando para alguma decisão tua, uma decisão sua a respeito disso? Eu vejo muito esse aspecto presente na história da igreja moderna, porque vez por outra nós conversamos com irmãos, com pessoas que nos chamam a atenção para esse ou para aquele problema, para essa ou aquela dificuldade que o grupo, que a igreja está passando, e é como se ninguém estivesse enxergando e só esta pessoa estivesse enxergando. E eu entendo que Deus está fazendo ele enxergar. Eu penso que Deus está falando para ele. É a partir de você, é com você que as coisas vão acontecer. Eu vejo muito isso quando nós levantamos situações na história da igreja, quando não estamos contentes com aquilo que está acontecendo, quando desejamos a mudança e muitas vezes o fazemos transferindo o agente desta mudança para outro. Não acontece muito isso na igreja? Não acontece entre o grupo que se chama povo de Deus? Mas, para a alegria de Abraão e para a alegria de todo servo de Deus, nós encontramos também nesse chamado de Deus a ele, nesse aspecto
do chamado, da separação, das consequências disso, 3 promessas presentes, né? Encontramos aí a terra, a descendência e uma bênção universal. Então, primeiramente essa questão da terra, né? Essa questão da terra, Abraão está sendo deslocado, portanto, da sua terra, do seu lugar de nascimento, e está dizendo para ele assim, mais uma vez voltamos a lembrar, né, o que deve estar no nosso coração: toda a terra pertence ao Senhor, toda o planeta, todo o universo pertence ao Senhor. Então, é algo que nós precisamos também desenvolver na nossa consciência. Para onde nós formos, ainda a Priscila citou isso de manhã, né? Onde Jesus estiver, ali é céu, que foi a recordação que ela teve de um cântico que nós entoávamos nos nossos idos tempos, não muito longe, não muito distante, mas já não tão cantados nos nossos tempos atuais. Onde Jesus está, ali é céu, e toda a terra, conforme as Escrituras nos fazem perceber, pertence ao Senhor. Então, como discípulos, como filhos, como herdeiros, nós podemos compreender, queridos irmãos, que muito mais do que um lugar físico, ainda que esse tenha tanto valor para nós, por exemplo, o lugar do nosso nascimento, muito melhor é a presença de Jesus, é a presença de Deus em toda a terra, em todo lugar onde Ele estiver. Realmente vai ser algo maravilhoso. Então, quando Deus está dizendo para Abraão: Abraão, sai da casa de onde você mora, onde você nasceu, onde você cresceu, onde você desenvolveu, daquele lugar onde você subiu e desceu montanhas, nadou pelos riachos, brincou, se divertiu, sujou a sua roupa. Sai desse lugar, porque eu vou te levar para um outro lugar que também é meu, e lá eu estarei com você. Primeira promessa: Abraão não ficaria deslocado de terra. Nós, quando fazíamos um curso há um tempo atrás, o Seu Dinheiro, né, para falarmos sobre o controle financeiro, eu expus para o grupo que estávamos fazendo que nós ainda não temos uma casa para habitar, embora tenhamos aí os nossos investimentos. Nós não temos uma casa para habitar. Isso, de certa forma, nos inquieta, nos angustia, nos preocupa, porque chega um momento em que ela vai ser necessária, né? E as Escrituras nos chamam a pensar nas palavras de Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que nós não precisamos nos preocupar com o que havemos de vestir, com o que havemos de comer, com o que havemos onde havemos de habitar, porque nós somos mais importantes do que as aves, do que as plantas, e Deus cuida muito bem disto. Mas temos essa preocupação, e eu creio que isso estava presente também no coração de Abraão e naquele chamado. E aqui fala de descendência. Descendência representa, portanto, um desafio para Abraão, tendo em vista que sua esposa Sarai era estéril, conforme nós vemos aqui. Então, Deus, Ele pode realmente transformar os impossíveis, pode tornar possíveis os impossíveis, pode trazer fertilidade naquilo que é infértil, pode fazer brotar vida no deserto, pode fazer jorrar água em lugares que não tem, porque dele são todas as coisas e Ele criou todas as coisas. Então, esta outra promessa maravilhosa para Abraão, que diz respeito a um valor muito grande, especialmente para o seu tempo, porque isso fazia parte da honradez do homem, especialmente do homem naqueles dias. Ele seria honrado, porque Deus assim o prometeu. E por fim, essa bênção universal. Percebam isso, irmãos. Deus está tirando Abraão de Ur dos Caldeus, Deus está tirando Abraão do seio, do meio da sua parentela, Ele está tirando Abraão do meio daqueles com quem ele cresceu, nasceu, conviveu, para que ele pudesse retornar e se tornar uma bênção para eles.
que isso quer dizer? Que talvez nesse instante, esta bênção não aconteceria, não seria possível. Deus tira ele do meio dos seus parentes, para depois fazê-lo voltar para lá. Porque o chamado é para isto, é para que ele seja uma bênção para todas as famílias da terra. Então seria uma bênção inclusive para a sua própria família, mesmo ele tendo deixado, mesmo ele tendo abandonado. Então pensem um pouquinho nisso, quando muitas vezes nós ficamos aí inquietos com a partida, com a saída dos nossos queridos, com a separação que nós realizamos, seja por chamado ou por alguma razão, em relação aos nossos filhos. Deus pode reverter a situação quando nós damos atenção, quando nós compreendemos, quando nós ouvimos, quando nós correspondemos com aquilo que Deus está e quer fazer nas nossas vidas. Os nossos queridos, aqueles que muitas vezes nós ficamos inquietos, preocupados, mas ele não se salva, ele não se converte, os nossos filhos estão por aí, são lançados, estão abandonados, ou são desobedientes, ou estão rebeldes. Olhe por esse prisma. O teu chamado vai levar bênção para os seus e vai levar bênção para todas as famílias que viverem com você. É isto que Jesus Cristo representou para aquele carcereiro no dia em que ele perguntou para Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo foi justamente essa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê de verdade, entrega, se separa, viva para Ele conforme Ele está te chamando, porque tudo vai voltar. Tudo vai voltar para você. E a mesma ideia presente no Salmo 37, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele está dizendo que nós precisamos nos acomodar a Deus, nos acomodar a Jesus, para que as coisas voltem. Esta é a mensagem de capa a capa das Escrituras, queridos irmãos. E é isto que nós encontramos aqui nesse texto da família, do chamado, da vida de Abraão, e que também é para nós. Não é fácil obedecer, não é fácil tomar a decisão, fazer aquilo que Abraão fez. É preciso realmente fé, esta fé pedida, colocada pelas Escrituras, pelos servos que a praticaram e que viveram. Entrega o teu caminho, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Não é fácil sair pelo mundo afora, não é fácil sair de si mesmo, desenvolver novos relacionamentos com as pessoas com quem nós estamos, segundo o padrão do Senhor. Não é fácil, porque isto vai nos levar à ideia que nós cantamos aqui, a ideia do sacrifício. Deus não se agrada com o sacrifício, não, mas Ele quer a nossa vida como sacrifício santo, agradável, cheiro suave diante dEle. E tudo há de voltar. Não se deve, portanto, olhar para o futuro, para as preocupações, com excesso de ansiedade, conforme nos ensina Mateus 6. Mas devemos correr para o que nos foi proposto. Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 17, nos dá um pequeno tom do que isto quer dizer, uma pequena ideia do que isso quer dizer. São palavras do apóstolo Paulo, e eu peço nesse instante aos irmãos que recordem mais uma vez esta palavra dita por ele.
versículos 15 até 17, Gálatas 1. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. É este tom que é tão importante nós atentarmos. Deixemos de olhar para o futuro, mas olhemos para Cristo, porque nas mãos de Cristo, nas mãos do Senhor, está o futuro. Que nós exercitemos tão simplesmente este impulso que para muitos é loucura, que para muitos, entre aqueles que convivem e habitam conosco, não tem sentido, muitas vezes querem nos internar, querem nos chamar de fanáticos, querem fazer isso e aquilo conosco. Mas que Deus nos permita viver com intensidade e com integridade esta realidade de todo discípulo do Senhor, que descansa, que se consola e que vive a vida plena que Jesus dá, a vida em abundância. Deus nos abençoe, Deus nos dê esta graça bendita e preciosa, aonde e como Ele quiser. Amém.